Vale destacar um aspecto importante, é que a vasta maioria dos respondentes, cerca de 90%, relatou que jamais recusou o trabalho com carteira assinada com o objetivo de para não perder algum benefício do governo, o que demonstra um desejo genuíno de entrar no mercado laboral. No ambiente de trabalho, o preconceito ainda existe. Ele é percebido às vezes ou raramente por 46% dos entrevistados. Seria somatório da região azul clara com a região amarelo claro. E com muita frequência, por pouco menos que 3%. Seria frequentemente ali naquela região mais alaranjada. No entanto, nos parece ser um fato positivo que quase 49% dos entrevistados, ou seja, quase a metade, relataram nunca terem se sentido discriminados por colegas de trabalho. Então, apesar do preconceito existir ainda, eu considero positivo que quase da metade dessas pessoas não se sentem discriminadas no ambiente de trabalho por colegas. Então, parece que as pessoas estão ficando mais abertas para receber pessoas com deficiência. E acreditamos que a educação tem um papel fundamental, né, nessa mudança de cultura. E por falar em educação, a pesquisa Data Senado também procurou abordar algumas questões relacionadas à educação das pessoas com deficiência, sobretudo sobre o sistema educacional. Os resultados demonstram que a maioria dos entrevistados defende que a opção pela melhor escola para a pessoa com deficiência estudar é a própria pessoa com deficiência, o próprio estudante, né? Aqui, então, nesse gráfico a gente pode ver que mais da metade defende que a própria pessoa escolha, opte pela melhor escola para ela estudar. E perguntamos para elas se qual tipo de escola, qual tipo de educação elas próprias gostariam de ter. Então, se elas pudessem escolher a própria escola, a maior parte dos entrevistados revelou que não gostaria de estudar em escola ou classe especial. Isto é, a inclusão é um fato relevante, a inclusão é um sentimento ansiado, né, desejado pela população, pelas pessoas que têm deficiência. E isso a gente pode ver também em outros dados que a gente tem na pesquisa sobre lazer. A população, as pessoas com deficiência, elas também buscam opções de lazer que possam ser compartilhadas por outras pessoas. Elas não têm a preferência por questões específicas para elas. Elas querem se sentir incluídas, querem se sentir partícipes da sociedade. Então, para concluir, vou pular. Para concluir, a gente vê que desde 2010, né, as pessoas assim se manifestaram, desde 2010 as condições de vida das pessoas com deficiência permaneceram iguais para 44% dos entrevistados ou melhoraram para outros 44%. Então, a gente pode dizer que para 88% das pessoas entrevistadas, as condições de vida delas próprias como pessoas com deficiência melhoraram ou ficaram iguais desde 2010. Também podemos constatar que o preconceito social está diminuindo, isso na visão de quase metade dos participantes da pesquisa, né? E como uma contribuição para a atividade legislativa, o Data Senado aponta, a gente procurou investigar as principais preocupações das pessoas com deficiência. Então, o emprego é apontado como uma área que precisa de mais atenção por 1/3 dos entrevistados. Em seguida, vem a saúde, indicada como prioridade para 1/4 das pessoas com deficiência, ficando a saúde à frente da educação, que foi mencionada como prioridade por 1 em cada 5 entrevistados. E o transporte figura em 4º lugar, com 1/10 das respostas. Então, eu gostaria de finalizar minha participação com a interessante reflexão sobre o conceito de deficiência
E, infelizmente, eu li isso na minha adolescência e não guardei o nome do autor. Talvez seja uma reflexão já banal para algumas pessoas, mas eu acho que vale a repetição por motivos didáticos para pessoas que estão em casa nos assistindo de repente. O que é deficiência, né? Quem é deficiente? Deficiência e deficiente são termos definidos socialmente, não são fatos físicos inerentes como questões da anatomia humana. Em uma sociedade fictícia que a gente possa imaginar, de pessoas que voam, que têm asas, por exemplo, pessoas como nós que andam sobre duas pernas podem ser consideradas deficientes. Então, se todos fôssemos iguais, não haveria o conceito de deficiência, mas a gente não é igual. E, entretanto, nossa sociedade foi construída considerando as características da maioria de nós, sem respeito às diferenças. Então, a gente precisa reconstruir essa sociedade, considerando as diferenças não como deficiências, mas tão somente como diferenças que elas são.